meus amores, tudo bom com vocês? Nessa quinta-feira começamos a nossa primeira aula do dia. E a nossa primeira aula de hoje é a de Geografia. E antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Então vamos lá. Papai do céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família. E iluminai a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Então vamos lá. Vocês sabem que a Pro sempre revisa alguns assuntos antes para a gente entrar em um assunto, novo. Só que a prova vai trazer todos os assuntos de geografia hoje, porque a prova revisou bastante para não ser cansativo para vocês. Mas a prova vai falar sobre a zona rural e urbana e vai falar sobre os profissionais da moradia. Sim, esse assunto a gente já deu na primeira unidade. E a Pro está revisando porque foi naquele momento que a gente estava passando, de ficar em casa e tudo. Então a Pro está revisando, tá certo? Então vamos lá. Urbano e rural. Paisagens rurais e urbanas, elas possuem características diferentes. Quando a gente olha para a zona rural e a zona urbana, a gente consegue ver a diferença de todas as duas só olhando, não é isso? Então, facilita muito identificar cada uma. No ambiente rural, por exemplo, predominam mais áreas verdes, com bastante árvores e vegetações. E algumas ainda têm criação de animais, não é isso? A fauna é mais diversificada, incluindo animais silvestres e domésticos. Então, a gente consegue ver que a zona rural, ela possui mais verde, como árvores, possui frutos, possui animais tanto silvestres como domesticados, Então, a gente consegue ver que a zona rural é assim. E a urbana? Quando a gente olha para uma cidade, porque a zona urbana é a cidade, podemos ver a quantidade de construção que existem nela, Sabemos, portanto, que antes o território era constituído de paisagens naturais, como as florestas, os rios, os lagos e as montanhas. Isso acontece por quê? Porque essa paisagem foi modificada. Lembra que a Pro falou? Então, ela passou a ser uma paisagem transformada. E essas paisagens a gente encontra onde? Na cidade, que é a zona urbana, que a gente vai encontrar muitos prédios, pontes, estradas, muitas construções. Então, tudo isso foi o quê? Foi transformado. Era uma paisagem natural e ela passou a ser uma paisagem modificada, transformada. Como a Pro já citou essa paisagem outras vezes, Vocês veem que nessa paisagem aí possui muitos prédios, casas, Mas no fundo a gente consegue ver o mar, tá vendo? O mar é um elemento natural, Faz parte da natureza. Então quer dizer que essa paisagem aí era o quê? Era uma paisagem natural. Mas ela aí veio e o homem, os seres humanos, elas modificaram essa paisagem, tá? Então ela passou a ser uma paisagem transformada. Quando pensamos em uma paisagem rural, vem logo à cabeça locais onde as matas, florestas ou rios não sofreram com as ações do homem, Por exemplo, por mais que a paisagem rural tenha algumas modificações, como alguma ponte, poucas casas, não é isso? Ela ainda continua sendo uma paisagem o quê? Natural, porque a gente vai encontrar muito mais árvores do que construção, a gente vai encontrar muito mais animais do que carros, a gente vai encontrar bem menos poluição, Então, mesmo que ela tenha algumas coisas que tenham sido modificadas, como construção de uma casa, a construção de uma cerca, de um muro, de uma estrada, ela, por sua maior parte, existe mais elementos naturais do que elementos modificados. Então, ela ainda continua sendo uma paisagem natural. Por quê, Pro? Porque ela possui muito mais árvores, animais, lagos, rios, cachoeiras. Então, ela possui muito mais elemento natural do que elemento que foi modificado. Tá certo? Paisagem que foi modificada. Como a Pro já citou essa imagem outras vezes, trouxe para você de novo. Aí é o que? A zona rural. A zona rural é o que? Chácara, sítio, fazenda. E vocês veem aí que vocês vão encontrar pouquíssimas casas, em um distanciamento também grande de uma para outra. E o que a gente consegue mais ver nessa imagem? Árvores, não é isso? Gramas, mato, animais. Então, essa daí é o que? É uma paisagem natural.
Sim, e a zona urbana e zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar esses dois espaços, essas duas paisagens. Gente, o carro do tá passando, deixa eu passar aí para não atrapalhar a aula, tá certo? Então, a zona urbana e rural, né, elas são conceitos utilizados na geografia, como a Pro já falou. Então, esses dois espaços existem, a gente utiliza essa palavra, esse conceito, para diferenciar esses dois tipos de espaços que existem, espaços geográficos. Aí a Pro falou, a zona rural, já falou, né, também é chamado de campo, é aquele que não faz parte dos meios urbanos, não faz parte da cidade, sendo utilizados para o desenvolvimento de atividades como agricultura, pecuária e dentre outras atividades que existem no campo. E as pessoas que vivem no campo, eles formam o quê? A comunidade rural. Então, as pessoas que vivem no campo, elas formam a comunidade rural. Então, o que é a zona rural? É campo, chácara, sítio, fazenda. E aí tem algumas atividades como agricultura, que é o quê? Plantar, colher o nosso alimento, que vem do campo. Tem a criação de animais também, né? Que as pessoas criam animais, que é a pecuária, que é a criação de animais, que vem à nossa mesa, um alimento saudável. Então, tudo isso vem do campo, e são atividades econômicas que são, né, do campo, algumas atividades que são feitas no campo. Já no ambiente urbano, o ambiente urbano, gente, é a cidade, zona rural.